Você já percebeu que algumas pessoas têm talento, oportunidades e inteligência, mas mesmo assim parecem andar em círculos? Elas prometem mudar, começam projetos, fazem planos, mas, meses depois, continuam exatamente no mesmo lugar. E se eu te dissesse que o maior inimigo da sua vida talvez não seja uma crise, uma pessoa ou a falta de oportunidades? E se os verdadeiros sabotadores da sua história estiverem vivendo dentro de você neste exato momento? Hoje vamos falar sobre os 7 inimigos invisíveis que podem estar destruindo silenciosamente o seu templo interior. Em um antigo reino do deserto vivia Amir ibn Khalil. Ele era o guardião de uma fortaleza na fronteira do reino. Aos olhos de todos, Amir estava seguro. Nenhum exército se aproximava. Nenhum inimigo cercava suas muralhas. Mas algo estranho começou a acontecer. A primeira visita veio de forma quase imperceptível. Uma voz sussurrava: "Deixe para amanhã. Amanhã você treina. Amanhã você melhora. Amanhã você organiza sua vida." E Amir acreditou. Depois veio outra voz. Ela dizia: "Você não tem culpa. Tudo seria diferente se as condições fossem melhores. As circunstâncias são as responsáveis." Mais tarde surgiu o ruído. Pequenas preocupações. Assuntos urgentes. E aos poucos Amir esqueceu aquilo que realmente importava. Quando percebeu, já não tomava decisões para cumprir sua missão. Tomava decisões para agradar os outros. Depois acreditou que já sabia o suficiente. Parou de aprender. Parou de crescer. E então veio o último visitante. O mais silencioso de todos. Aquele que fez Amir esquecer quem ele era. Foi nesse momento que sua fortaleza caiu. Não por ataque inimigo, mas por abandono interno. Entre as ruínas do deserto, Amir finalmente compreendeu. O verdadeiro inimigo nunca esteve do lado de fora. A segunda gnose nos ensina que existem 7 inimigos escondidos dentro de todo ser humano. Eles não chegam fazendo barulho. Eles chegam sussurrando. O primeiro é a inércia. A voz do amanhã. Aquela que adia sonhos, projetos e transformações. O segundo é o autoengano. A arte de criar justificativas elegantes para não mudar. O terceiro é a distração. O excesso de ruído que nos afasta do essencial. O quarto é o medo da grandeza. Muitas pessoas dizem que querem crescer, mas têm medo da responsabilidade que o crescimento exige. O quinto é a necessidade de aprovação. Quando a opinião dos outros começa a importar mais do que sua missão. O sexto é o orgulho cego. A crença de que já sabemos o suficiente. E quando paramos de aprender, começamos a enfraquecer. O sétimo é o mais perigoso. O esquecimento da missão. Quando a pessoa continua vivendo, mas já não sabe por quê. A gnose nos revela uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas não é derrotada pela falta de capacidade. É derrotada pelas pequenas concessões feitas todos os dias. Aplicação prática. O que muda quando alguém pratica essa gnose? Tudo começa pela vigilância. Imagine alguém que decide observar a si mesmo durante o dia. Quando surge a vontade de adiar algo importante, ele percebe. Quando aparece uma desculpa pronta, ele percebe. Quando está buscando validação em vez de fazer o que precisa ser feito, ele percebe. Esse simples ato de observar já enfraquece os inimigos internos. Porque aquilo que é visto perde parte do seu poder. A pessoa deixa de viver no piloto automático. Ela volta a conduzir a própria vida. Pouco a pouco, as escolhas ficam mais conscientes. As ações ficam mais alinhadas. E a sensação de caminhar sem direção começa a desaparecer. A vigilância não transforma a vida em um dia, mas impede que ela seja destruída aos poucos. Desafio do dia. Reserve apenas 5 minutos hoje. Pegue um papel. Escreva os 7 inimigos. Agora faça uma pergunta sincera. Qual deles esteve governando minha vida nos últimos dias? Escolha apenas um. Observe-o durante o restante do dia. Nada além disso. Apenas observe. A vigilância é o primeiro passo da reconstrução. Grandes fortalezas não desmoronam de uma vez. Elas caem pedra por pedra. Com o espírito humano acontece o mesmo. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja: quem está contra mim? Mas sim, qual inimigo dentro de mim ainda está sentado no trono? O despertar começa quando temos coragem de olhar para dentro. Porque o homem que vigia sua própria consciência torna-se difícil de derrubar. Não porque não enfrenta desafios,
mas porque já não é governado por eles. Se essa reflexão fez sentido para você, ela faz parte da obra As 33 Gnoses. Continuaremos nossa jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe nos comentários como essa gnose falou com você.